Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, Campeonato Brasileiro começando amanhã, sabadão, e a gente já tem Palmeiras e Corinthians para conversar, um título paulista aqui para a gente falar sobre os impactos disso no Campeonato Brasileiro, porque obviamente tem um impacto positivo para o vencedor, tem um impacto negativo para o perdedor, principalmente quando o perdedor é o Palmeiras, um Palmeiras que está pressionado desde o ano passado. O Abel Ferreira, no ano passado, quando foi perguntado e foi cobrado sobre a questão de títulos importantes, ele se apegou ao Campeonato Paulista, disse que não, ele não ficou a temporada sem conquistar títulos relevantes, porque ele conquistou o Campeonato Paulista. Agora o Palmeiras não tem mais o Campeonato Paulista para se apegar. O Palmeiras vai ter que ganhar um título grande para justificar o investimento que está fazendo, que é recorde na primeira janela. E aí o que a gente vê nesse momento, né? O Palmeiras inventou, não sei se aliado à imprensa, né? Mas o Palmeiras inspirou ou criou essa questão do mental, né? O equilíbrio mental, o desequilíbrio mental dos adversários, o Abel Ferreira que entra na mente, blá, 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 blá. E a gente pode dizer que nesse momento o Palmeiras está com um mental bem desestabilizado. Bem desestabilizado. A pipocada que a torcida do Palmeiras também inventou em relação ao Tiquinho Soares, em relação ao Botafogo de 2023, a zoeira veio a calhar. Agora o Rafael Veiga está se tornando aí um personagem frequente nas pipocadas do Palmeiras. Um jogador que em momentos decisivos, quando bate pênalti, tem sido uma lástima. Mérito total, é claro, para o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, mas o Palmeiras, ele não vou dizer que está se esfacelando, não. O Palmeiras ainda é muito candidato a título brasileiro. Mas o Palmeiras do Abel, ele está em decadência. O futebol do Palmeiras com o Abel Ferreira, ele piora a cada ano. Se em 2023 já não era um time de encher os olhos, e recebeu no colo a taça do Campeonato Brasileiro, 2024 foi um time que colecionou fracassos. E o Abel se apegou ao Campeonato Paulista. Agora, sem o Campeonato Paulista para se apegar, será que o Palmeiras vai ter o pior ano da sua história recente sem conquistar absolutamente nada, nem o Campeonato Paulista? A pipocada, segundo os termos futebolísticos do momento, né? Principalmente quando a gente tem um Palmeiras e Botafogo agora no domingo, a gente lembra muito da pipocada do Rafael Veiga, da pipocada do Tiquinho Soares, tá? Então o termo ficou famoso, né? E o Palmeiras tem pipocado para os seus próprios limites. Talvez o Palmeiras de Abel Ferreira tenha chegado a um limite. Ah, mas agora tem o Vitor Roque. Ah, mas pode ter o Paulinho. Ah, mas isso e mais aquilo. Mas a ideia de jogo do Abel Ferreira é uma ideia que carece de variedade. É uma ideia que carece de criatividade. No jogo de ida contra o Corinthians, ficou a impressão de que o Palmeiras jogou muito bem, de que o Palmeiras pressionou, de que o Palmeiras fez isso, fez aquilo. Na verdade, o Palmeiras fez muito chuveirinho. O Palmeiras fez muito cruzamento. Teve posse de bola, mas você não consegue enxergar nada de novo, nada de criativo, a não ser que saia dos pés do Estevão. Quando o Estevão está bem marcado, não tem criatividade no Palmeiras. Rafael Veiga, tímido. Os comandados de Abel Ferreira não conseguem, sem a ajuda do Estevão, desenvolver uma jogada interessante de ataque. O Palmeiras hoje é um time previsível. Previsível. Ele vai enfrentar no domingo um Botafogo imprevisível no sentido de que não sabemos quem é o Botafogo do Renato Paiva. Do Arthur Jorge sabíamos, e certamente o time do Arthur Jorge seria muito favorito para esse confronto contra o Palmeiras. O Palmeiras do Renato, o Botafogo do Renato Paiva, eu não sei, mas o Palmeiras chega com uma pressão muito grande, Como é que o Abel Ferreira vai lidar com isso? Como é que o Abel Ferreira vai lidar com, de certa forma, a cobrança da torcida no domingo? Não deve ter estádio lotado no domingo, algum protesto vai ter, o torcedor do Palmeiras vem percebendo que o time
tem caído de rendimento. Já o Corinthians, ao contrário das pipocadas de jogadores do Palmeiras, Estevão, que não consegue jogar uma partida bem quando o confronto é grande, Rafael Veiga, que em jogo final, desde 2021, só pipoca. O Corinthians mostra que tem jogadores com muita estrela. Se ele não tem um treinador tão inteligente quanto o Abel Ferreira, e mesmo a inteligência do Abel não tem funcionado no Palmeiras nos últimos campeonatos, o Ramon Dias é um treinador com muitas limitações. O Corinthians é um time muito mais pobre, tecnicamente, um elenco muito mais escasso. Enfim, mas o Corinthians tem estrelas. O Corinthians tem jogadores que nos momentos decisivos brilham. Eu quero destacar aqui um Rodrigo Garro, que há 2 dias tinha dificuldades para andar. E ontem correu o jogo inteiro. A que custo? Não sei. Vai ficar fora quantos jogos? Não sei. Mas para o Corinthians era muito importante. Não só por estar 6 anos sem ganhar nada, por ter que sair da fila, por estar perdendo relevância. É muita coisa que estava em jogo para o Corinthians. Muitos jogadores ali estiveram perto do precipício. O Yuri Alberto é um deles. Que havia memes e memes comparando o Yuri Alberto aos piores atacantes do mundo. Terminou a temporada como um dos artilheiros do Brasil, artilheiro do Campeonato Paulista, referência no ataque do Corinthians. Depois da chegada do Memphis, criou-se uma atmosfera diferente no Corinthians dentro de campo. Fora de campo continua a mesma zona, a mesma bagunça. Mas dentro de campo a gente vê, o Memphis trouxe uma estrela muito grande. E o Memphis potencializou a estrela de outros jogadores que já tinham uma estrela e deixaram que ela se apagasse. O Yuri Alberto era um deles. Bom jogador, mas que no Corinthians se tornou uma piada. Depois da chegada do Memphis, o que esse garoto tem feito é inacreditável. Desde os gols importantes até jogadas ofensivas improváveis, continua perdendo os gols que perdia, é porque não existe milagre, mas hoje o Yuri Alberto é uma estrela de jogo grande, coisa que o Rafael Veiga não está mostrando ser. O Memphis é o cara do jogo grande, segurou a bola, provocou o Palmeiras, o Garro foi o jogador de jogo grande. O Corinthians com Martínez, Carrillo, mostrou ter jogadores que gostam de decidir. A questão é, talvez o Corinthians não tenha campeonatos para decidir que não seja o Campeonato Paulista. Não consigo ver o Corinthians brigando por título, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, não consigo. Talvez a Sul-Americana pela fragilidade dos rivais. Porém, para o Corinthians, o Campeonato Paulista não significa nada para a temporada. Ele significa o alívio para o torcedor. Isso é o bastante. E isso já basta. Para o Palmeiras, sim. A perda do Campeonato Paulista indica talvez o início de uma necessária mudança. O último ano de Abel Ferreira pode ser marcado pela não conquista de títulos, mesmo tendo um dos elencos mais caros do país, mesmo tendo a janela mais cara de 2025. Para isso o Campeonato Paulista vai servir. E o botafoguense, é claro, está de olho, já que o Botafogo chega tranquilo para a primeira rodada do Brasileirão e o Palmeiras chega com o mental em frangalhos.